conselho que o senhor dá para essa garotada que está se formando agora e chegando na sua profissão? Tá. Primeira coisa, estude. E quando eu falo estudar, não é seguir cegamente as recomendações dos guidelines que a gente chama. Que o próprio nome diz guidelines, serve de guia, não é um 10 mandamentos. Tá? Então a gente tem que ver e você tem que ter discernimento. Isso é para todo mundo? Tem coisa melhor? O que está tendo de lançamento na literatura? Tem algum respaldo científico? Tem alguma plausibilidade fisiológica que a gente dá para fazer em paralelo? Tem várias questões. Então, não feche sua cabeça 100%, mas também não tente tudo. É meio difícil. Porque a gente quer fazer tudo, principalmente com a internet. Vi na internet, vou fazer. Não é bem assim que funciona. Tem que ter um entendimento fisiológico. Então, dica para quem está entrando na medicina. Estude bioquímica. Né? Que a gente não gosta na faculdade, mas estudo bioquímica faz diferença tremenda. É uma das que a gente mais reclama quando a gente vai na faculdade, que é complexo, a gente está saindo do colégio, não tem nada a ver, difícil, os professores normalmente não são bons, o assunto é complexo, mas se você entende bioquímica, você entende quase tudo na medicina. Eu acabei de perguntar isso porque a minha neta acabou de ingressar lá no Einstein. Estude bioquímica. Então, mesmo sendo chato. Estuda bioquímica. Mesmo sendo chato, vai valer a pena depois. Viu? Que você entende como a medicação funciona, como age na célula, como o nutriente funciona. Então você vai entender se essa medicação é boa para isso ou não. Mesmo que a bula fale uma coisa, você sabe que não tem nada a ver, está errada a bula, que tem muita coisa que a bula está errada. Tá? Inclusive, testosterona é um exemplo, tipo, depois a bula está errada, mas é um assunto para outra conversa. Né? Tá? E só um ganchinho com relação à questão do Gil Mirena, que é a... Como é o nome dela? Esqueci. É a Priscila Teixeira. Que a Priscila falou. Sim, tá? Que pensa assim, o Dilmirena, basicamente, ele é usado mais para anticoncepção. Uma maneira de não engravidar. Mas ele libera um hormônio sim. Então, para alguns pacientes, é interessante que, às vezes, ele ajuda a diminuir sangramentos. Tem paciente que tem doenças uterinas que ele ajuda um pouquinho mais, às vezes até endometriose, dependendo do quadro, dá para ajudar um pouquinho. Tá? Então, o nutrólogo, como um nutrólogo que atenda como se fosse com a medicina integrativa, que a gente fala que a gente vê como um todo, vai agregar demais. Que uma coisa é a gente parar a anticoncepção, outra coisa é a gente ver outras alterações em paralelo que pode agregar. E nada impede de, por exemplo, a paciente que usa DIU, que é hormônio, mas é um hormônio localizado mais, usar outro hormônio que ela esteja faltando. Uma coisa é o corpo, cabeça, outra coisa é o útero. Tem várias nuances que a gente pode fazer, inclusive para paciente que está na transição menopausal às vezes, pode ser útil DIU mais hormônio. Então tem várias indicações, então pode ser que seja interessante sim, eu acho que não anula não. Então dá para fazer, inclusive, provavelmente ela fez com o ginecologista, né? Se ele for aberto, eu sempre para os meus pacientes falo, eu tenho meu ginecologista, se quiser passa meu contato, eu quero trabalhar em conjunto. Porque não adianta um falar uma coisa, outro falar outra e o paciente ficar perdido no meio. Então, eu acho que a gente tem que se conversar mais, ser mais aberto à opinião dos outros, mesmo que seja contra o que você entende que é certo. Sim. Não pode só dizer não. Então, essa é uma das coisas que eu acho que vale mais a gente levar em consideração. Ouvindo o senhor falar sobre essa parte de ver como um todo tal, a medicina, ela, que a gente tem em mente, que a gente entendeu e passou hoje, ela trata mais a doença do que a pessoa. Sim. A gente fala, tanto é que tem essa vertente que a gente chama de medicina ocidental e medicina oriental, por exemplo. Sim. A oriental, que é a medicina chinesa e várias outras vertentes, foca muito na prevenção. Já a medicina ocidental, no geral, é tratamentos, cuidar de doenças. Tá? Então, está mudando. Tá? Então, essa ideia de que a gente trata uma doença, não trata uma pessoa, tem muita gente que trata assim, só vê um exame, passa a medicação, acabou. É o mecânico que troca a peça. É quase isso, tipo, troca só o pneu. E às vezes ele está vendo que o freio estava, mas... Minha parte é o pneu. Exatamente, então ainda existe. Tá? Mas eu acho que com essa questão da gente pensar no todo, está mudando. Está mudando. Tá? E é essencial a gente ver o todo, realmente. Porque uma coisa, como eu falei, está interligada à outra, sempre. Sempre. A medicina mudou muito, né, doutor? Isso. Inclusive, por exemplo, tem uma especialidade que eu acho que ainda não é aceita no Brasil, mas que foi criada em Harvard, né? Que é a medicina do estilo de vida. Existe aqui, mas ainda não tem, não sei se tem prova de título, acho que está num processo. Talvez até esteja falando besteira, tá? Desculpa. Mas foi criada em Harvard e a ideia, basicamente, na minha cabeça, é o que eu faço. É voltar
ao que lá o médico da família, não do PSF de hoje. Lá o médico da família antes fazia, que ele via tudo. Ele tinha que entender de tudo um pouco para tratar. Obviamente, vai ter alguma coisinha que vai fugir da alçada dele, tipo a parte cirúrgica, não vou fazer, então manda pro cirurgião. Mas o médico tem que entender de tudo. Tudo. Um pouco, e obviamente, passou da sua alçada, passar para quem entenda mais. Porque não dá para ver as coisas isoladamente. Foi o que o Pires acabou de falar, né? Às vezes passa uma coisa que poderia ter consertado. Isso. E às vezes podia ter prevenido. Falar de uma doença do homem, né? A próstata. Uhum. Tem como a gente avaliar, evitar que vire algo, tipo um câncer, por exemplo. Às vezes não consegue evitar que vire um câncer, mas evite que seja um câncer avançado. Ainda tem muito preconceito, né? Tem muito. Sobre isso. E se você parar a pensar, por exemplo, se você pega as empresas, grandes empresas, elas sabem que o preventivo, apesar que pontualmente pareça ser mais caro, sai mais barato do que tratar. Então, os países mais modernos e grandes estão investindo mais em preventivo porque pontualmente é mais caro, mas o tratamento de uma doença é muito mais caro. Sim. E a indústria farmacêutica, na verdade, ganha dinheiro com esse tratamento de doença, né? As grandes indústrias farmacêuticas. Elas não querem apostar no preventivo, porque às vezes o preventivo é barato, alguns. Vitamina, no geral, dependendo da logística, é barato. Hormônio, dependendo do hormônio, é barato. Não é interessante para uma paciente fazer, para a empresa grande ganhar dinheiro com isso, porque não ganha. Vou dar um exemplo de uma medicação que a gente tinha muito, eu posso falar, né? Pode falar. Tipo, vitamina B12 injetável, citoneurin. A indústria que é responsável por ela parou de fabricar porque não dá dinheiro. Só faz via oral. Ainda você acha na farmácia que está acabando os estoques, mas ela não faz. Não é porque é ruim. Parou porque não dá dinheiro. Então, aí pega alguém lá na frente, daqui a 5 anos e fala, citoneurin não presta, por isso que tirou da farmácia. Mas não foi esse o motivo, não é porque não presta. É porque não deu dinheiro, mas lucro. Eu posso te passar B12. Inclusive, tem alguns casos de deficiência de B12 muito, muito grave, que é tratada como depressão. E às vezes é só falta de vitamina. Obviamente, tem que ter acompanhamento psicológico e tudo mais, mas às vezes é só isso. Então, a parte nutricional afeta muita coisa, a parte de energia, a parte de cognição, memória, muita coisa envolvida. A pessoa tá na cama o tempo todo, não tem força de ir para academia, às vezes é falta de ferro. B12 também. Então, tem várias coisas que podem acontecer que um simples exame, uma conversa mais de perto, um toque, que hoje em dia o médico não toca mais no paciente, a maioria, fazer isso, para ver a cor da mucosa. Anemia já, vamos ver o exame, ferro. Não faz. Que é coisa simples, sabe? Que está faltando hoje em dia. Não é falando mal da medicina, né? Só está sendo franco e honesto. Que acontece. Acontece no dia a dia dos consultórios por aí. Principalmente se eu pensar, tem muita relação com o dinheiro, né? O quanto o convênio cobra para uma consulta, o quanto o SUS cobra, tudo bem. Tudo chega no final, ele optou o dinheiro. Aceitar essa condição, tudo bem, mas às vezes a conta não fecha. Tem consulta, dependendo, que paga R$5 a hora, a consulta. Não, entendeu? Então, não que justifique o tratamento assim, mas na cabeça dele, tipo, tô ganhando pouco, vou tratar mais rápido. E não vê o paciente, né? Já tive casos na época que eu dava plantão, de atender uma senhorinha que eu só conversei com ela há 40 minutos, ela melhorou e foi embora. O hospital reclamou de mim porque eu não passei nada. Olha só. Então acontece isso. Falando disso, de empresa, assim, o senhor acha que tem realmente toda essa guerra aí entre as empresas e esses pensamentos que a galera às vezes fala aí na internet a empresa não divulga a cura do câncer porque não sei o quê, não sei o quê, mas a gente vê tanto milionário morrer de câncer. Eu acho que aí entra um pouquinho... A gente não tem como comprovar nada. Claro, tá? A gente está falando assim... Isso, eu acho que para essa questão de a cura de doenças muito grandes, eu acho que não deve ter criado ainda, provavelmente, tá? Mas existe sim essa questão financeira da empresa, que como a empresa ela quer dinheiro. Tá? Então, ela vai investir nisso, então... Por isso que eu falei que tem que ter cuidado, às vezes, com os estudos científicos. A maioria dos estudos científicos grandes, que tem respaldo, são financiados por alguma empresa, a grande maioria. Tem uns ou outros que não, porque custa muito fazer um estudo científico, que a gente chama que é um estudo duplo cego, randomizado, que são anos com milhares, milhões de pacientes. Então, é um custo que vai ter que ser dado medicação, acompanhamento, então é caro. Tá? Então, se uma empresa X, que por acaso não tem uma idoneidade muito boa, está investindo milhões no estudo para aprovar uma medicação dela, se ela vê que não é boa, ela não publica o estudo. Ou ela pega, tem como mudar essa resposta? Eu posso ver, porque tem um lado bom.
Sim. Só eu interpretar diferente. Então, existe esse risco. Então, você como médico tem que ler esse estudo e saber. Interpretar, tipo, não vou usar por causa disso, eu vou usar porque é bom. Então, tem esse risco, pode acontecer. Por isso que a gente fala muito do conflito de interesse. Tem que avaliar se tem conflito de interesse. Quem investiu nesse estudo? Então, pode ser, não quer dizer que seja, tá? Que tem alguma coisa por trás. Então, analisa com mais criteriosidade, com mais critério. Sim. O que o senhor fala sobre as próteses? Próteses de quê? Tem muitas próteses na vida. De mama? Não. Prótese, tá, prótese de mama. Eu acho que tem sua indicação. Tecnicamente falando, a cirurgia da mama sem prótese tem um resultado, com prótese tem outro. Obviamente, dependendo da mama, os resultados são parecidos, tá? Mama firme, glandular, que a gente chama, consegue fazer mais ou menos parecido. Mas, por exemplo, eu pego uma paciente que quer ter um decote marcado muito forte. Então tem que ser uma prótese, tem que ter prótese. Porém, você tem que saber que ao você optar, né, que a escolha é sua, é indicação do cirurgião, mas você escolhe se aceita a indicação do cirurgião ou não, tá? Então, sempre a decisão final é do paciente.